Olá, queridos museanos, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva e eu tenho um recadinho para passar para vocês antes de começar o episódio. Quem aqui é ouvinte um pouco mais antigo deve ter percebido que desde o episódio 100 nós não colocamos mais a vinheta da produção ClioCast, né, do que o podcast, que era uma vinheta que a gente sempre tocava no começo do programa antes de começar com a museologia social, é o estudo do fato. E isso foi um processo de desligamento que agora se realizou no dia 27 de junho. Eu, Gustavo Nalva, me desliguei do projeto Clio História e Literatura e agora sigo solo apenas com a Museando, junto com a Juliana Gueiros e a Marina Gouveia. Só para deixar esse recado que a Museando não tem mais nenhuma ligação com a Clio História e Literatura. A Museando nasceu de dentro do projeto, mas assim como comentou no nosso grupo particular a Marina, o filho cresceu, virou passarinho, quer voar. Então, agradecemos a Clio por tudo que, nos proporcionou, a estrutura que nos proporcionou para poder iniciar o projeto Museando, mas agora somos nós sozinhos daqui para frente. Então, é isso. Muito obrigado a Clio. E esse foi só um recadinho para deixar marcado essa saída, esse desligamento do projeto. Muito obrigado, querido ouvinte, e bora pro episódio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios, e o forte de Bertioga. O que tem a ver com tudo isso aí? Alô, Brasil! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu vim aqui hoje, sua host Juliana Gueiros. Estou num episódio que vai ser muito interessante, viu? E para esse episódio que vai ser muito legal, eu tenho nessa banca maravilhosa nosso maravilhoso turismólogo barbudinho cabeludo, Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Chegando para mais um episódio interessante, um episódio muito gostoso. E eu, como um morador da Zona Leste de Guaianazes, me sinto muito bem representado, pois se eu quero ir para uma praia, essa é a mais perto. Exato. É tudo menos Praia Grande, né, Gu? Independente do que aconteça na nossa vida. Mas estou aqui também com esta maravilhosa belly dancer, vampira do bem, com esta mechinha branca, Marina Gouveia. Hello, museanders! Como estão? Espero que bem. E esse episódio vem cheio de maresia, cheio de nostalgia, para nos aquecer, para nos acalmar, para nos embalar no balanço do mar com esse tema que eu tô curiosíssima e nostálgica para conversar sobre ele. Muito que bem, pessoal. E aqui, nosso convidado maravilhoso para falar sobre esse tema e explicar como esse tema chegou até ele, Whipsley Mesquita. Olá, gente. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou historiador de formação, fiz bacharelado e a licenciatura lá na USP. Sou técnico de museologia, assim como os amigos aqui. Fiz ETEC Parque da Juventude e atualmente eu estou fazendo o mestrado em museologia, no programa de pós-graduação Interunidades em museologia da USP, com essa temática, sobre o forte. Eu sou daqui de São Paulo, capital, morei um tempinho em Bertioga e as minhas experiências acadêmicas, profissionais, sempre foram na área mais da pesquisa, da documentação, dos arquivos, da conservação preventiva também de acervos. E a partir do momento que eu fui morar em Bertioga, de 2021 para cá, me tornei educador, migrei dos bastidores para o educativo, para a linha de frente aí das instituições. Chique. Mais um mestrando aqui pro hall de mestrandos tristes e chorosos, mas felizes ao mesmo tempo. Eu não sei como isso acontece. E que bom que você está aqui para falar um pouquinho mais da sua pesquisa, criar esse... Também aqui a gente fala que o Museando é um repositório também de pesquisa para quando outras pessoas vierem saber um pouquinho mais do tema de outra, em outro formato. Então vamos aqui conversar sobre isso.
diga aí, como eu falei antes, como que esse tema chegou até você? Ou então, assim, como você chegou até o tema, né? Sim. Bom, muito parecido com o que o Gustavo falou, né? A minha vida quase toda eu morei na Zona Leste, então a praia mais perto é Bertioga, né? Desde que eu me entendo por gente, a família desce a Serra do Mar para passar verão, feriadões em Bertioga. E aí o que aconteceu foi que em 2020, dentro do contexto da pandemia, né, do Covid-19, eu e minha família, meus pais e meu irmão, fomos morar na casa da praia, em Bertioga. Já era um plano dos meus pais morar lá, né? Então a pandemia acabou adiantando o processo, porque lá estava um contexto um pouco mais tranquilo, né, da pandemia do que aqui em São Paulo. E eu havia voltado para casa dos meus pais, meu irmão também, então fomos a família toda pro litoral. E aí, num primeiro momento, então a gente ficou lá meio isolado, e conforme as coisas voltaram, pouco a pouco, a reabrir as instituições, o comércio e tal, eu fui caçar um emprego em Bertioga, porque eu não estava trabalhando no momento, né? E aí, Bertioga é uma cidade muito menor que São Paulo, né? Tem cerca de 60 mil habitantes. Só o bairro que eu cresci aqui em São Paulo, Itaim Paulista, tem mais de 200 mil, então é uma outra realidade. Não tem tantas instituições culturais. Eu pensei, o que eu posso fazer enquanto historiador e técnico de museu em Bertioga? Ou eu vou dar aula de história na rede, ou eu vou trabalhar no único museu da cidade, que já era mais meu interesse. Então, nesse contexto de uma cidade menor, litorânea, eu literalmente bati na porta da diretora de cultura da cidade, Camila Quelhas. E falei, com o meu currículo, né? Falei, olha, eu sou essa pessoa, né? Eu tenho essa formação, o que eu posso colaborar aí nesse forte, né? Que era um espaço que eu já tinha visitado várias vezes, desde criança. Então já tinha uma memória afetiva, né, daquele espaço, um espaço antigo, mas não conhecia a história do forte de fato, né? E aí, naquele momento, o forte estava fechado para visitação. Isso é meados de segundo semestre de 2021, né, quando eu cheguei para a direção de cultura de Bertioga. O forte estava fechado para visitação, não só por conta da questão da pandemia, mas também porque estava rolando naquele momento uma reestruturação da exposição de longa duração do forte. Estava rolando uma parceria entre a Prefeitura de Bertioga e o Sesc Bertioga para requalificar aquele espaço, né, e ele ser reaberto. Então estava tendo mudança na expografia, no discurso e também na equipe. Então foi um momento oportuno assim que eu apareci, né? Então desde o primeiro momento a Camila se empolgou e quis me colocar na equipe. Então a gente teve um momento de formação com o Sesc Bertioga, né? A partir da nova exposição, conversamos com curadores, com educadores mais antigos, muita pesquisa. Isso foi outubro, eu entrei em outubro no Forte, de 2021, e em dezembro o Forte reabriu, né, com essa exposição atual. Acho que foi por aí. É um lugar meio isolado, assim, de pensar que é uma cidade que funciona, uma instância turística, balneária, então funciona mais em alta temporada. A gente tinha muito tempo para estudar, assim, né? Durante a semana, durante o período que não era férias, é sempre mais tranquilo, um pouco mais vazio. Então eu ficava lendo, estudando muito sobre o forte, né? Para fazer a minha mediação, né? Muito, muito conteúdo. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui olhando as minhas anotações, as coisas que eu lia, era tanto material que eu pensei, se eu organizar direitinho, isso vira um projeto. E foi o que aconteceu. Né, sempre bom a gente lembrar, né, que o trabalho do educador é um trabalho de pesquisador também, né? Quando a gente não está fazendo a visita, a gente está lendo, está estudando, está montando atividade, a gente não para. Então eu organizei muito bem ali tudo que eu tinha feito e montei um projeto de mestrado, né, que eu apresentei para o PPG-MUS da USP. E a minha ideia, qual é? Era analisar criticamente as exposições de longa duração do Forte São João, porque não foram muitas, foram apenas 3 exposições. Desde o momento que o Forte vira museu, ele passou por 3 exposições, contando com essa do Sesc, e com discursos diferentes, com questões, né, com embates ali, com disputas pela narrativa, e não havia um trabalho, né, que historicizasse as exposições, né? O Forte já foi estudado pela sua construção, pelo período colonial, pela sua patrimonialização, né, de quando ele foi tombado pelo IFAM, mas ainda não havia nada sobre o Forte São João enquanto um espaço cultural, enquanto um espaço musealizado, né? Então a minha intenção é essa, né? E a pesquisa está correndo ainda, né? Eu estou no 2º ano do mestrado, então ela vai estar disponível publicamente só no ano que vem, 2026, depois da defesa. O sonho de todo mestrando, a defesa. Vai rolar. Muito legal esse tema. Foi para Bertioga uma vez só?
Não lembro, não deu tempo de eu dar um rolezinho, não, infelizmente. Foi só pra praia, depois voltei. Agora já tem um outro propósito. É porque você é da Zona Sul, Pra mim é mais Ju. fácil, infelizmente, Você vai mesmo pra Praia quê? Grande. Você vai pra Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, Praia Peruíbe, Grande, Praia Mongaguá, por Grande, aí. exatamente. Praia Eu Grande, não sou da Mongaguá. ZL, mas eu sou de Arujá. Então é Ah, mais perto ainda de Bertioga. sim. Arujá Nossa, é grande ZL, viu? É grande ZL, pronto. É Alto Tietê, tá bom? Eu tenho amigos que moram em Poá, em Suzano, que falam que são da Zona Leste, quando alguém pergunta. Olha aí, ó. É Alto Tietê é também. para não se sentir tão apartado da coisa que falam isso, né? Aqui é Zona Leste ainda. Pegou É. linha 11 e linha 12 é Zona Leste, já era. É que Mas eu Arujá achei não tem chique. trem. Eu achei chique Alto Tietê. Nunca. Alto Tietê achei chique. É Fala assim. Alto Tietê. Não é nem Grande São Paulo que eles falam, é Alto Tietê. Gente, a galera Nossa. faz de tudo, né, pra não ser São Paulo mesmo. É incrível. E uma coisa que o Slay trouxe que eu acho muito legal é como que às vezes também, né, a gente tá na nossa vida acadêmica e tudo, e a gente acha um tema que é muito caro pra gente, aí a gente começa a pesquisar e tal, e aí, poxa, mestrado, né? Eu sempre falo que se você realmente gosta de alguma coisa, você fez, porque para se formar, por exemplo, você está fazendo a graduação, ou até pelo o TCC do técnico, né? Algo assim, se você gosta dessa coisa, vai legal, continua pesquisando, faz um mestrado, um doutorado, tem muito espaço, assim, dentro da academia para temas diversos, né? E eu acho legal quando é realmente um tema que faz muito parte da vida da pessoa de alguma forma, porque acho que ao pesquisar a pessoa acaba se engrandecendo também, né? Tipo, a própria vida, né? Assim, nossa, ficou um quente. Claro que a gente odeia, em algumas partes a gente começa a odiar nosso tema. É por isso que a gente tem que fazer algo que a gente ama, porque em algum momento a gente vai parar de gostar, né? É uma E coisa que eu aconteceu sou. e aconteceu de uma forma um pouco orgânica, assim, porque já tem tempo que eu me formei na graduação. Eu não fiz sequenciado, né? Tem histórias e histórias. Eu não fui da graduação direto para o mestrado. Eu fiquei aí uns 10 anos trabalhando em várias instituições. Isso também me fez ficar muito mais maduro, né? Para o momento que eu pensasse, não, agora sim eu tenho um tema que eu consigo estruturar muito bem. E aí eu fui para o mestrado, né? Então tem isso também, a forma como a coisa aconteceu, assim, não teve uma pressa, né? Eu sempre quis fazer o mestrado, mas aconteceu no momento mais oportuno, né? Bonito demais. Recomendável também. Nem sempre sair direto da graduação para o mestrado é uma boa opção. Tenha paciência. Sim. Bom, você falou de como surgiu, né? E você pode contar, então, um pouquinho mais dessa pesquisa, contar um pouquinho mais do Forte pra gente? Sim, eu vou tentar aqui. Agora a gente vai testar os poderes de síntese do educador, né? Porque a gente está falando de uma história aí de mais de 400 anos. Então, mas embora meu foco seja o Forte musealizado, né? Esse espaço que foi projetado para ser um espaço de guerra, transformado num espaço cultural, não tem como falar dele, né? Sem retroceder, né? Isso é uma coisa que tem que estar na pesquisa também, né? Esse Forte, dependendo de quem contar a história, vai contar um pouco de um jeito também, claro, né? Mas ele está relacionado com a fundação de São Vicente, né, a nossa vila mais antiga, 1532, né, por Martim Afonso de Souza. O que acontece? Nesse momento, é formado ali todo um complexo na região do atual Porto de Santos, defensivo para essa vila que estava surgindo, né? Martim Afonso de Souza, já em 1532, ele ordena, na entrada do canal da Barra de Bertioga, a construção de um posto de vigilância, né, para que ninguém chegasse até a Vila de São Vicente utilizando o canal. E assim surge a primeira versão do forte, em 1532, que era uma paliçada ainda. Né? Uma paliçada é uma estrutura de madeira, né, entrincheirada. Né? Então era madeira, com sapê, com palha, então uma coisa, de certa forma, precária ainda. Né? Então tem gente que considera essa data, né, como a construção do forte, mas não tinha nada a ver ainda com a estrutura que o forte vai adquirir depois. E é isso, ele não está virado para o mar aberto, né? Ele está virado para o canal da Barra de Bertioga. Para quem não conhece ali a geografia do local, tem isso, né? Então, para a pessoa chegar até São Vicente, depois o Porto de Santos, uma forma escondida seria não ir para o mar aberto, seria ir por dentro do canal, né? Que está ali entre o território continental e a ilha de Santo Amaro, que é uma ilha enorme, né? Que é onde está a cidade do Guarujá, a atual cidade do Guarujá.
E aí, essa estrutura entrincheirada depois vai sendo ampliada, passando por muitas reformas para se tornar, de fato, um forte, né? Então, em 1551, acontece a Ordem Régia, né, por Dom João III, para que o forte fosse edificado em uma estrutura de alvenaria de pedra e cal. E aí essa construção começa em 1553 e só fica pronta em 1560. Então já tem um salto aí temporal, né? E, ao longo dos anos seguintes, todo um complexo ali no canal vai sendo montado também. Do outro lado do canal, na Ilha de Santo Amaro, tinha outros fortes, alguns não chegaram a ser finalizados, né? O Forte São Felipe, o Forte São Luís. E tinha também, do outro lado do canal, a armação das baleias, que era o espaço onde eles faziam a extração do óleo das baleias. Então, uma área com interesse comercial, econômico fortíssimo, né? E também porque era interessante colocar um forte ali no canal. Ou, aliás, tantos fortes, né? Porque aquela região era uma região fronteiriça de duas nações indígenas diferentes, né? Bertioga é o comecinho do litoral norte paulista. Então, dali para o norte, né, para o que seria depois o litoral fluminense, era território tupinambá, ou como chamavam no Rio depois, né, os tamoios. E mais para o sul, e também um pouco no Planalto, era tupiniquim. Então já existiam guerras, conflitos, disputas territoriais por conta dessas nações indígenas rivais, né? E os europeus vão se utilizar disso, claro, né, para desarticular e desestruturar ainda mais, né, os povos indígenas. Né? Algumas lideranças tupiniquim vão fazer alianças com os portugueses, algumas lideranças tupinambá vão fazer alianças com os franceses, principalmente ali na região do que vai virar o Rio de Janeiro depois. Então o forte estava no meio dessa coisa toda, né, dessas fronteiras. E ele surge como Forte São Tiago, não como Forte São João. Né? Ele só vai ser rebatizado como Forte São João no século XVIII, bem depois. Então é isso, nessa contextualização. O canal de Bertioga, ele tem esse complexo, né, de estruturas. Esse forte também está muito relacionado com a história do Rio de Janeiro, porque é ali do forte que vão partir parte das forças militares do Estácio de Sá para a expulsão dos franceses do Rio, né? Do que vai se tornar depois o Rio de Janeiro, né? Estácio de Sá funda o Rio de Janeiro em 1565. E as forças partem da capitania de São Vicente e boa parte do Forte São Tiago, né? Então ele tem um momento de importância para a colonização portuguesa, mas no século XVI, assim, a princípio. E depois, ao longo dos séculos seguintes, vai ser sucessivos momentos de atenção e desatenção dos investimentos públicos, né? Então o forte está sempre, agora tem armamento, agora tem homens, depois, agora está arruinado, agora está tudo desabando, agora está com pouca guarnição. E isso vai acontecendo, né, ao longo do tempo. Ele volta a ter uma atenção da administração lusitana no comecinho do século XVIII, que é no momento que ali começa, né, as descobertas, né, final do XVII, descoberta dos minérios, né, principalmente na região de Minas Gerais, do ouro. Então, precisamos vigiar a costa desse território, né, porque precisa fazer o escoamento dessa riqueza para a Europa. Então, o que tinha de fortes, o que tinha de porto vai ser requalificado. E aí, ao longo do 18, o forte vai passar por várias reformas, né, que vão aumentar a estrutura. Mas ele nunca vai chegar a ser um forte grande. Tecnicamente falando, ele nem é um forte, ele é um fortim. Né? Tem esses termos técnicos da engenharia militar. Né? O fortim, a grosso modo, seria o forte pequenino. O forte é o forte normal, médio, vamos dizer assim, muito a grosso modo. E um forte grande é uma fortaleza. O que define uma fortaleza é quando o forte tem mais de uma bateria. O que é uma bateria? São as plataformas de armas, as plataformas de canhões. Quando tem mais de uma, é considerado uma fortaleza. Quando só tem uma, é um forte ou um fortim, se ele tiver dimensões muito pequenas. Isso quem sempre relembra, né, com quem eu aprendi isso, é o arquiteto Vitor Hugo Mori, que é um grande estudioso de fortificações no Brasil, especialmente na Baixada Santista. Né? Importantíssimo citar aqui o Vitor Hugo, né? Ele faz parte do corpo técnico do IFAM, inclusive, e foi a pessoa que coordenou o último grande restauro pelo qual o Forte São João passou. Né? O trabalho dele é imprescindível, né, para quem quer estudar isso. E aí, que mais? Esse forte vai chegar, então, no século XIX, bem ruinzinho, assim, porque depois que passa o período da mineração, né, os investimentos, ele começa a ficar decadente de novo enquanto estrutura, e em 1817 tem uma reforma que vai dar a cara que ele tem hoje, vamos dizer assim, né? Que é a reforma do Rufino José Felizardo e Costa. É a reforma que
que vai aumentar as paredes, vai melhorar a porta, as janelas, vai mudar o tipo de telhado. E aí, depois disso, novamente, decadências, né? E a ruína da estrutura, né? O forte chega no século XX como uma ruína mesmo, e tendo tendo seu uso modificado já, né? Ele é usado como farol, ele é usado como telégrafo, né? Instalam a antena do telégrafo no forte, outros usos vão sendo dados. Então, ele vai chegar até os anos 30 desse jeito, assim, com poucos investimentos, com pouca guarnição, e cada vez mais sendo usado para outras coisas, né? Nesse início do século XX. Eu passei por um longo período, assim, né? Mas só para a gente entender mais ou menos como é que aconteceu. Eu tenho 2 perguntas. Sim. A primeira é, até essa década de 30, a última reforma que você citou ampliou o forte usando taipa? Ele é de taipa? Ele é de tijolo? Ele é do quê? Não, desde 1560 ele tem essa alvenaria de pedra e cal. A taipa foi antes. Ele podia ter alguns trechinhos de taipa, mas o principal era a alvenaria de pedra e cal. E esse cal que a gente está falando não é bem o nosso cal, né? Não, é o cal de continha. Isso, o cal de ostra, né? Era o material que eles tinham ali à mão, né? Na costa para produzir. Então, perfeito. O forte é isso. Primeiro a paliçada, aí depois ele é aumentado com técnicas de taipa, né? Que é uma técnica de saberes mistos, né? Tem a ver já com o que os portugueses trouxeram, mas com a cultura indígena, com a cultura árabe também, né? Do período da ocupação árabe na Península Ibérica. Então, um conhecimento que veio daí. E depois, né? A partir de 1560, essa alvenaria de pedra e cal. E no começo também a plataforma de armas, né? A plataforma onde ficam os canhões era bem menor, e ao longo do 18 ela vai sendo aumentada. Quando a gente diz da plataforma, é isso, né? É aquele paredão que a gente vê virado, né, para a água. E é importante dizer também que essa fortificação é um exemplo de um forte que está na transição de técnica, assim, vamos dizer, de quando as formas de guerrear estavam mudando. Quando a gente pensa em guerra na Idade Média, a gente lembra o quê? Castelo, torre, arco e flecha, catapulta, né? Esse tipo de coisa. Então, ali do século XV para o XVI, entra uma coisa muito diferente na jogada, que é a pólvora. E aí, se você tem uma torre muito alta, se você dá um tiro de canhão na torre, ela desmorona. Então, muda o tipo de fortificação. Elas passam a ser o que chamam de plataforma horizontal, né? Quer dizer, é um paredão que seja capaz de resistir a uma bala de canhão, né? Assim como as embarcações passavam ali, podiam atirar no forte. Então, ele é baixinho, aí o pessoal pensa, mas isso aqui protegia de alguma coisa? É tão baixo, é tão baixo. Então, a questão não era a altura mais, né? A questão é a espessura desse paredão, desse muro, para aguentar o impacto da explosão da pólvora. Ao mesmo tempo, também tinha os ataques indígenas, que podiam vir tanto por mar quanto por terra. Então, tinha ainda essa questão da força elástica, né, de arco e flecha. Então, a parte de trás do quartel tinha uma tenalha, né, que é uma espécie de muro baixo, onde, né, os portugueses ou os brasílicos, né, que já era o pessoal que estava nascendo aqui, né, fruto da miscigenação, podia se defender. Então, é um forte que mistura técnicas arquitetônicas militares, né? Ele tem essa coisa de ser um forte já renascentista, né, capaz de aguentar os impactos de explosão de pólvora, mas ainda tem algumas características de uma fortificação de um período mais antigo, né? Antes já relacionado com a Idade Média, né? Digamos assim. Ele mistura um pouco as técnicas. Entendeu? Aí eu pensei agora, a segunda pergunta talvez adiante um assunto, mas se adiantar você fala e a gente já entra no assunto, pode ser? Tá. Eu ia perguntar sobre as esculturas que tem ali no jardim, onde, né, o forte hoje, enquanto instituição cultural, tem 2 esculturas ali, uma de uma pessoa indígena e outra de uma pessoa europeia. São essas que eu me lembre, pelo menos. Tem mais? Enfim, eu queria saber se você vai falar delas em algum momento. Eu vou falar, mas esse é bem mais recente, eu acho engraçadíssimo ter aquela história ali, spoiler, do Hans Staden. É muito engraçado, meu. Mas enfim, então você vai falar daqui a pouco, né? Eu espero. Sim, em torno do parque tem em torno do forte tem o Parque dos Tupiniquins, que já é uma coisa do século XXI. E nesse parque tem um conjunto escultórico de resina e madeira, e aí são três
três momentos, né? Tem o do Hans Staden, tem um outro que é uma liderança indígena, que é o Cunhambebe, e tem um outro que é Anchieta fazendo, né, uma representação de Anchieta fazendo catequização dos indígenas. Mas isso é já bem mais recente, né, no século XXI. Acho que a gente pode voltar depois. Pois. Guarda aí, vai acontecer. Eu só queria fazer um comentário, acrescentando aqui a narrativa do colega, do Ipsley. Eu acho interessante a gente pensar o seguinte, né, a colonização no Brasil, a gente sabe aquela história de que, né, o Cabral chegou no Brasil em 1500 e ele fez a primeira missa e tal, tchau, e foi embora e pau. E tem aquela história de que o Brasil ficou abandonado durante 30 anos até que eles voltam a fazer voltam o interesse no Brasil, né. Abandonado nunca, porque tinha indígenas aqui, nunca, né, mas essa falta de interesse da coroa, na verdade, é mais ou menos porque ainda haviam algumas investidas para o Brasil, e principalmente degredados, né, tanto que a gente, antes da presença do Martim Afonso de Souza, que é o cara que vem fundar Santos aqui, vem fundar no São Vicente, né, antes do Martim Afonso de Souza, a gente tinha o João Ramalho, que era um português que estava aqui já, né, se dizia há mais de 30 anos, quando o Martim Afonso de Souza veio. Né, então ele teria chegado próximo ali ao entre aspas, descobrimento, né? E por que o pessoal vai para essa parte sul, sendo que o Nordeste está mais perto, e a gente lembra, né, do Nordeste como uma região de povoação, de colonização muito mais antiga? Tem alguns investimentos espanhóis que vão até o sul para ver onde que acabava aquela bagaça daquele tratado de Tordesilhas, né? E não lembrem agora em que praia, em que local agora, não sei se é no Uruguai, que os indígenas que esses espanhóis se encontram entregam um machado de prata e perguntam: onde vocês acharam esse machado de prata? Onde vocês acharam essa prata? Ah, é um lugarzinho lá em cima da montanha. E tem uma trilha aqui que é uma trilha que a gente pega, que é a trilha do Peabiru, que vai lá pro Peru. Na verdade, nem se sabia que era Peru na época, né? Não tinha esse nome, né? Se sabia de Potosí, né? Porque os indígenas, as populações indígenas aqui, elas circulavam, elas trocavam, faziam comércios, elas sempre estavam de um lado para o outro. Se inicia essa corrida para chegar até o Peabiru, para chegar até Potosí, até esse local, onde se pudesse conseguir prata. Aí a coroa portuguesa vai se interessar e vai mandar o Martim Afonso Souza, né, essa primeira incursão para o lugar mais ao sul que o Tratado de Tordesilhas permitia. Aí sim o pessoal vem para São Paulo, vai para Cananéia, né? Tanto que tem essa briga de quem que é mais antiga, se é São Vicente ou Cananéia, se eu não me engano, né? São Vicente ou Cananéia. Porque Cananéia, se não me engano, teve um incêndio que perdeu lá a data de fundação. Aí tem a briga de que Cananéia poderia ser a cidade mais antiga, assim, a vila mais antiga do Brasil, mais antiga até que São Vicente. Por que eu tô falando tudo isso? Não sei. Porque havia um grande interesse de, através desse caminho do Peabiru, que é um caminho que realmente existiu, né, um caminho que se diz que até que foi aberto pela megafauna, que é a megafauna, as preguiças gigantes, que na circulação na América do Sul teria aberto, depois os indígenas teriam continuado. Assim, tem toda uma mística sobre o Peabiru, que o caminho sairia daqui e chegaria até o Peru. Tem esse grande investimento e essa parte, esse litoral de São Paulo, esse litoral sul, no começo da colonização aqui, ela vai ser muito importante. E um dos motivos de ter o Forte de Bertioga, né, também, porque em 1591, quando tem a fundação da cidade de Santos, principalmente depois que ela se torna importante, que depois do maremoto que tem em São Vicente, que eu já fiz um vídeo, tá lá no Instagram da Museando. Em 1591, no Natal, tem um pirata, na verdade um corsário inglês, chamado Thomas Cavendish, que ele é muito conhecido, mas o Thomas Cavendish, ele vai usar justamente esse caminho que o Ipsley falou pra gente aqui, para circular por trás da ilha de Santo Amaro e chegar em Santos e avançar em Santos. Tá bom, quantos sentimentos, tá bom, você fala demais, gurizão, você fala demais, tá bom, para de falar, para! Só queria acrescentar esse pouquinho de história que eu gosto muito. Essa história do Cavendish, inclusive, é um episódio que é sempre muito contado nas visitas lá no forte, né? Essa passagem dele pelo canal.
E essa coisa do João Ramalho é super importante, depois a gente vai ver por quê, né? Mas é isso, né? Quando chega a frota do Martim Afonso de Souza, o João Ramalho já estava no Planalto. E aí tem essa surpresa, né? Porque o João Ramalho já estava integrado com os indígenas, né? Ele já tinha se ligado ali à família do Tibiriçá, e eles vão descer a serra para ir de encontro ao Martim Afonso de Souza. Então é isso, já teve várias pessoas que já estavam aqui no território, né? Tem registros de navegadores que chegaram até antes da frota de Cabral, né? Então é isso, quando a gente vai investigar, não é tão simples, né, como parece, é muito mais complexo. E essa questão das origens, né, do João Ramalho, a versão mais aceita, né, é que ele seria, talvez, né, possivelmente um degredado, né, que veio parar aqui, mas ninguém sabe exatamente o ano, nem o que ele fez em Portugal para ter sido degredado. E ele tá lá no museu, bem grandão lá, ó. Na parede de entrada do Museu do Ipiranga. Tá lá o João Ramalho, tá lá o Tibiriçá, tá lá o... Como é que é o nome do rei que você falou? Dom João III. Dom João III, ó lá, esqueci, falha minha. E o Martim Afonso. Tá lá, Tá toda o João, essa galera lá. tá o João Ramalho com o filho dele, que inclusive o filho dele é um cuzão. Mentira. Mas era muito Eita, ó lá, mimado. tá lá, o filho dele tá lá também. Um deles, né? Não se sabe qual. Sim, como sempre, né? Galera buscando riqueza, e é isso aí. Que massa, gente. Olha esse aulão aí que vocês estão tendo. Cadê? Cadê isso caindo no Enem pra ajudar vocês? Não tem, né? Olha aqui. Só uma puxadinha, mais uma puxada de sardinha pro nosso lado. Se tinha antes da fundação de São Paulo, nessa região onde que João Ramalho já estava mais integrado, que até os filhos dele, né, dele moravam, se tinha a fundação dessa cidade, que é Santo André da Borda do Campo, que não se sabe onde ficava mesmo. Hoje a gente não tem registro de onde que ficava. Se acha que ficava na região do ABC, mas tem alguns historiadores que dizem que poderia ficar lá mais pro lado da Zona Leste. Então, olha aí, ó. Será que a fundação é na leste? E eu também queria saber agora, já que esse fortinho, muito bonitinho, né? Falar fortinho, muito legal mesmo. Você já explicou, já falou um bocado da história dele. Eu queria saber agora, assim, esse espaço como um espaço cultural mesmo, né? Qual que é o tipo de narrativa que ele defendeu? Já que eu falo um pouquinho também, mas se puder ir um pouquinho mais a fundo, se houve alguma mudança também, porque qual narrativa ele defendia nesse passado e se houve alguma mudança depois desse restauro que teve, não foi? O que acontece? A gente falou que ele chega naquela situação meio de ruína, né, nos anos 30, e ali em 1937, final dos anos 30, é a fundação do ISFAM, né, o nosso atual IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí, o que os intelectuais ali em torno do IFAM vão fazer? O Rodrigo Melo Franco, o seu corpo técnico, né, inclusive o Mário de Andrade. Eles vão pesquisar, vão atrás de tudo que havia de mais antigo, de estrutura colonial no país, para fazer os tombamentos, né, como patrimônio da nação. E o foco vai ser região sudeste e nordeste. E eles vão atrás de tudo que é taipa, tudo que é casa de taipa e tudo que é fortificação, e tudo que é pedra e cal. E aí, em 37, o Mário de Andrade, então, excursionando pelo litoral paulista, ele visita o Forte de São João, o antigo Forte de São Tiago, e ele faz um relatório para o ISFAM, o então ISFAM, onde ele diz a situação que estava, né, de ruínas ali da fortificação e da necessidade de preservar aquilo. Em seguida, o Afonso Toné, diretor do Museu Paulista, ele escreve um pequeno artigo, muito breve, no primeiro número da revista do ISFAM, defendendo também a conservação do Forte São João de Bertioga. E aí começa uma movimentação, então, pelo tombamento que acontece em 1940. Esse período, final dos anos 30, comecinho dos anos 40, é o momento que mais vai se tombar a fortificação. E aí é isso, a gente tem que pensar que é uma escolha intelectual e política, né, do que se tomba, o que não se tomba, por que isso é a nossa identidade. Isso vai privilegiar, eu falei, né, Sudeste e Nordeste, vai privilegiar esses pontos como o foco identitário principal brasileiro, né? Os focos onde aconteceu o início da miscigenação, né, das estruturas base do que seria a sociedade brasileira. São escolhas que o ISFAM faz naquele momento. Então, esses núcleos fundadores, né? E aí o Forte, então, ele vai passar por um restauro comandado pelo Luiz Saia, que era o arquiteto que fazia o restauro
de todas as casas bandeiristas lá do momento, né? Um termo que ele cunhou, né? Que a gente acaba repetindo até hoje, né? Tem aí algumas questões, alguns problemas também, claro. Então, ali entre 41 e 42, Luiz Saia vai comandar um restauro que vai caiar novamente o forte, vai deixar ele todo, né? Todo branquinho, todo apresentável. E a gente tem que lembrar que, nesse momento, essa região de Bertioga ainda não era uma cidade, era distrito de Santos. Então, a gente está falando de uma jurisdição, né, que está respondendo, né, a Santos, né, a Prefeitura de Santos. Então, segue-se esse restauro do Luiz Saia. E isso vai ficar meio assim, tipo, recuperou ele foi tombado como patrimônio, é de todo mundo, é da nação, mas ele ainda não se torna um lugar cultural. Ele ainda tem um breve uso militar no contexto ali da Segunda Guerra Mundial. Alguns soldados chegam a se instalar ali. A Praça Militar de Santos também vai ocupar um pouco o espaço. Isso até final dos anos 50. Em 58 é fundado o Instituto Histórico e Geográfico Guarujá Bertioga, né, o IHGGB. E esse local tem muito, esse instituto, né, tem muito interesse ali naquele local, naquela região, e vai entrar em contato então com o ISFAM, né, e com a administração de Santos, para instalar no forte um museu, né, dedicado à história colonial, né, e à preservação dessa herança lusitana no Brasil. E é assim que, em 1962, é inaugurado o Museu João Ramalho, dentro da estrutura do Forte São João. Então, fazendo uma referência, homenageando este personagem, que naquele momento, né, da história oficial, fazia louvor aos personagens históricos, principalmente, né, sobretudo os europeus, né, transforma, então, João Ramalho numa espécie de herói, né, num desbravador. Né, eles não vão falar, João Ramalho possivelmente era um degredado. Não, ele é um grande aventureiro, um herói que vai ajudar a fundar um novo povo, né? Esse é o discurso da história oficial daquele momento. O Museu João Ramalho, ele vem muito na base da historiografia do quarto centenário da cidade de São Paulo, né? Que o Toné foi um grande produtor também, né? Já isso, né? A região de São Paulo como um núcleo determinante na história desse território, desse país. Então, o Museu João Ramalho vai ser um reforço para isso tudo, né, para esse tipo de historiografia que já vinha se desenvolvendo já há um bom tempo, né, e que o quarto centenário tinha cristalizado. Né, isso chega com algum atraso ali no litoral, mas vem com força. Esse Museu João Ramalho, então, o que ele vai fazer? Ele vai criar umas ambientações ali dentro do forte, mas muito um exercício de imaginação, né? São historiadores que estão envolvidos, são pesquisadores, mas nessa lógica muito do que era a Casa do Bandeirante, a atual Casa do Butantã, de montar um cenário, né, o Billiard Room, né, o que seria então a casa desse desbravador, o ambiente, o forte que esse desbravador do século XVI utilizava. Então eles vão buscar doações, eles vão fazer aquisições de peças antigas ou que parecessem antigas, né, então de várias épocas, desde o século XVI até o século XX. Então, o foco é esse, história oficial, muito alinhada com a historiografia do quarto centenário e fazendo apologia desses grandes personagens históricos. Né? Então, Martim Afonso de Souza, o Anchieta, o Manuel da Nóbrega. Né? A ação jesuítica é extremamente inflada nessa expografia. Eles forjam ali um altar jesuítico dentro da estrutura do forte. Né? Se você pega a planta de 1817, né, dessa reforma que eu comentei, do século XIX, fala que havia um oratório no forte, mas só fala isso, que num cantinho ali havia um oratório. O Museu João Ramalho faz esse oratório virar quase que uma pequena capela, né? Então, coloca ali uma pia eclesiástica de pedra para parecer que sempre esteve ali. Então, se cria cenários. Um dos cenários, que depois vai ser muito criticado, né? Inclusive pelo Vitor Hugo Mori, que eu citei aqui, é o cenário da prisão. Um dos ambientes do forte, que era um quarto de oficial, criam um cenário de prisão, como se fosse uma antiga prisão dentro do forte. Colocam grades na janela para simular uma prisão. E essa expografia vai ficar muito tempo. Fica mais de 20 anos, quase 30 anos, essa exposição no forte. Então, isso cria um imaginário coletivo na cidade. Uma exposição fica 30 anos no espaço, quantas gerações, né, de bertioguenses viram essa exposição? Então, está na mente de muitas pessoas até hoje. Aqui era a sala da prisão, do forte. Então, mas isso foi montado pelo Museu João Ramalho, não tinha essa prisão. Então, a força que a expografia teve, né? E também entra na jogada essa narrativa do Hans Staden, né? Que era esse mercenário germânico que serviu no Forte São João, na época Forte São Tiago. Né? Ele vai ser resgatado de um naufrágio. Ele passa aqui por volta de 1552, 1553, mais ou menos. E ele vai ficar lá no forte. E o Museu João Ramalho vai, então, colocar essa narrativa
né, de que ele era um herói, um grande artilheiro e tal. E o Hans Staden, quando volta para a Europa, ele publica um livro, né, o Duas Viagens ao Brasil. Hoje é conhecido como Duas Viagens ao Brasil, né, mas é um nome gigantesco, né, que o livro tem, e na época. E o que o pessoal nem sempre percebe é que ele estava meio que sendo forçado a estar ali no forte. Esse naufrágio que acontece era de um navio que estava a serviço da coroa espanhola. Então, quando ele é resgatado pelos portugueses, você estava num navio espanhol, então agora você vai servir nesse forte que ninguém quer ficar, porque tem um monte de indígena atacando. Então, ele meio que é obrigado a servir no Forte Santiago. Ele vai ser capturado pelos Tupinambás, e ele vai ficar muito tempo como prisioneiro e vai presenciar o ritual antropofágico acontecendo, né? Que é quando é ingerido algumas partes, né, de carne humana, né, dos prisioneiros. Um momento muito específico, né? Mas que no livro do Hans Staden, que é publicado depois na Europa, ele vai contar isso de uma forma muito sensacionalista, para vender o livro, né? E esse Museu João Ramalho, ele vai usar essa narrativa sem muito critério, assim, né? Sem problematizar ela, né? Então, muitos estereótipos relacionados aos indígenas vão começar a ser passados de geração em geração nessas exposições no Forte também. Então, é isso, uma exposição que privilegia os personagens brancos, europeus, e que caracteriza os indígenas de uma forma muito estereotipada. Eles eram canibais, né? É isso. Quer dizer, ele não fala que o ritual antropofágico acontecia num momento específico, de uma forma específica. Não era uma coisa, né? O indígena está com fome, ele come a canela, a mãozinha do colega, ou do inimigo, não era isso, né? Mas a exposição coloca a coisa de uma forma sem critério, né? Sem problematizar, de fato, né? Isso vai acontecer na segunda exposição também. O Instituto Histórico e Geográfico do Guarujá Bertioga, ele vai ficar até finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, né? De posse do Forte. O que acontece nesse momento? A emancipação política de Bertioga, né? Que é em 91, né? Não é mais distrito de Santos, é um novo município. O IFAM, antigo IFAM, ele vai retomar a sua atenção ali para a administração do Forte, e o Instituto desvencilhado do Forte, né? E aí eles vão verificar que essas alterações aconteceram, que inventaram uma prisão na expografia. Todas essas intervenções que o Instituto fazia foi sem a anuência do IFAM. Então, isso descaracterizou o espaço. Com um novo município, uma nova cidade, surge ali uma necessidade de você criar todo um discurso, né, de importância para Bertioga, de uma cidade que é nova, mas que tem uma história muito antiga. Então, essa nova administração municipal vai olhar para o Forte e vai ver um monumento ótimo para ser explorado, né? Poxa, a gente tem um forte que pode ser considerado aqui o forte mais antigo do Brasil. Então, junta esforços com o IFAM para fazer mais um restauro no final dos anos 90, ali, né, a partir de 97, para reabrir em 2000. O que acontece em 2000? Uma outra efeméride, que são os 500 anos da chegada da Frota de Cabral. E aí tem comemorações, celebrações pelo país inteiro. Inclusive uma enorme mostra, né, que é o Brasil mais 500, que vai explorar, assim, a produção artística, né, desde os indígenas até a arte contemporânea ali do início do século XXI. E então essa segunda exposição de longa duração do Forte São João é essa exposição já comandada pela Prefeitura de Bertioga, que tinha então poucos anos. E aí ela vai referendar muito do que o Museu João Ramalho fazia, né, de grandes personagens, de história oficial, vai colocar um pouco mais a presença indígena, mas não da perspectiva dos indígenas, né, é da perspectiva do colonizador, e vai criar esse Parque dos Tupiniquins em torno ali do forte, que é quando é colocado o conjunto escultórico que a Marina comentou. Aí tem uma estátua que é o Hans Staden, junto com um indígena que não é identificado, né, só tá lá Índio Carijó, que seria um Guarani, né. Tem o Cunhambebe, que era uma liderança tupinambá, né, inimigo dos tupiniquins, inimigo dos portugueses, e tem o José de Anchieta fazendo a catequese ali dos indígenas. Essa exposição, que é nova, né, essa exposição de 2000, que é aberta em 2000, nesse momento dos 500 anos, ela é nova, mas ela referenda um discurso que é muito velho, né, na verdade, e muito problemático. E, novamente, a ação jesuítica vai ser super inflada, né, na expografia. Por que eu digo isso? Porque não houve missão jesuítica em Bertioga. José de Anchieta e Manuel da Nóbrega passaram por Bertioga, passaram pelo Forte, mas não havia ali um ponto, né, de aldeamento jesuítico. Não houve isso. Então, quando você ia na exposição e via a quantidade de informação sobre os jesuítas, né, via aquele conjunto escultórico, você pensava, era aqui que ele ficava, era aqui que ele fazia a catequese. Então, são escolhas que a expografia fazia, né? E essa nova exposição de 2000 também vai usar um recurso muito complicado para representar os indígenas, que são os manequins. Então, tem vários bonecos, né, que são ali representando os tupinambás,
E uma das cenas representadas é justamente o ritual antropofágico. Então você tem, né, tipo uma família indígena representada ali por manequins, e na frente deles, como que eu vou dizer, uma espécie de fogueira, entre aspas, churrasqueira, com partes humanas. Então tem uma mão, tem um pé. Então, de uma forma muito gráfica e muito grotesca, né, representado o banquete antropofágico. Então, quem passava pela exposição, né, é isso, né, canibais, né, perigosíssimos, né, que bom que chegou a civilização. Não havia muita problematização, realmente, né, era referendar a narrativa do Hans Staden, né, de um cara do século XVI que queria vender o livro dele na Europa. Para o pessoal que estava na Europa do século XVI, um cara que fosse a América, né, o Novo Mundo, e retornasse, era a mesma coisa que ir a Marte e conseguir retornar, né, comparando com agora. Então, era um outro mundo realmente, né, que ele estava narrando. Então, o livro vendeu muito. Então, a gente está falando já do início do século XXI e aquela narrativa estava sendo mais uma vez colocada. Como as peças do Museu João Ramalho haviam sido retiradas, eles tiveram que preencher esse espaço do forte com outras coisas. Então, fizeram muitas réplicas de armas, réplicas de colubrinas, que são, a grosso modo, colubrina é um canhão pequeno, que podia ser levado na embarcação. Muitas e muitas réplicas. Armaduras, tem uma armadura medieval completa lá no forte. Eles usavam aquilo? Nem em Portugal se usava mais aquilo. Imagina para subir a Serra do Mar ou para lutar, né, num espaço tropical. Mas toda uma narrativa que é fantasiosa mesmo, exercício de imaginação. E nem tudo estava identificado. Então a pessoa ia, olhava a armadura, era assim que eles se vestiam. Então não tinha nenhuma legenda, um texto falando isso é uma réplica de uma coisa que se usava na Europa antes ainda, muito tempo antes. Então não estava contextualizado. Ou seja, cria-se uma narrativa visual problematiquíssima que fica lá um tempão e nada tem muito a ver com nada, assim. Por que colocam a escultura do Anchieta, que nem estava lá? Por que colocam uma escultura do Cunhambebe, que era inimigo do colonizador, sem explicar o porquê que tá ali, e ainda usa como fonte um livro, fonte eu forcei a barra, mas o marketing do Hans Staden, sabe? Que é, ai meu Deus do céu, problemático. Eu lembro dessa armadura, gente. E ela ficou lá, enferrujadona, um tempão, né? Porque no beira da praia. Uma armadura medieval. E assim, quem é mais desatento, ou vai lá e de fato se deixa levar pela aura inquestionável que instituições culturais no geral têm, vai olhar e falar, nossa, eu sou burro, né? Obviamente as pessoas vinham para cá de armadura medieval. Só que não, né? E aí eu lembro de olhar aquilo e eu falei assim, vou contar o caos. Eu falei, ô mãe, me explica isso, mãe. E a mãe não sabia explicar, coitada da mãe. O que a mãe vai fazer diante daquilo, entendeu? Vai explicar ali para a criança. E aí tem ali no Hans Staden, tem uma plaquinha, uma coisa assim, explicando, meio que contando uma parte da história, se eu não estou inventando, né? E é isso, são pedaços, são recortes soltos que deixam ali e as pessoas podem juntar esses recortes da maneira que elas quiserem, sabe? Eu acho, não sei, quem montou isso? Tem algum responsável por isso? Porque eu pensei agora, eu falei, nossa, esse responsável, ou ele de fato pensou, de caso pensado, e criou essa narrativa. Obviamente, a narrativa eurocêntrica era predominante, mas ser uma narrativa eurocêntrica que também dá margem para interpretações equivocadas sobre o eurocentrismo em si, né? Não sei se foi uma estratégia pensada, muito bem pensada, mas esse grupo de pessoas que montou essa narrativa visual ali criou um monte de fake news sobre vários assuntos, assim. E o que é isso? É armadilha, é perigosíssimo isso. Foi um grupo no Zap, né? Todo mundo se reuniu, vamos fazer essa exposição aqui, cada um.
Cada um pesquisa a sua parte e vai trazendo o que vocês acharem aí, vai Exato. montando. Fontes Wikipédia, né? Um negócio realmente. No fim, a gente junta tudo e apresenta. Apresenta. Eu só queria fazer um comentário e depois uma pergunta, porque falaram de Anchieta aqui, eu quero encaixar uma coisa aqui. Muito que o do Y falou aqui no começo sobre a criação da narrativa e sobre a tipografia do museu, do João Ramalho, ele trouxe aqui o quarto centenário, né, e é bem um momento ali que São Paulo... Gente, você que é de fora, quer entender esse ego paulista, esse fervor paulista, assim, de tentar encaixar São Paulo em tudo quanto é parte, é culpa do nosso Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, tá? Eu repito sempre isso e vou continuar repetindo. O que acontece? São Paulo sempre foi um lugar, assim, na sua história, um lugar de passagem. Nem as próprias pessoas que moravam em São Paulo ficavam em São Paulo. Moravam nos arredores, vinham para a cidade para resolver as tretas. Então, São Paulo sempre foi uma cidade pequena, sempre foi uma cidadezinha do interior, sempre foi um nada, foi um lugar de passagem, né? Era o ponto onde se cruzava, né? Você estava vindo de um lugar, você precisava para o outro, você ia passar para São Paulo. E o que acontece? Começa a ganhar dinheiro com café, começa a enriquecer, aí eles pensam, precisamos, a elite, né, se pensa, precisamos nos colocar como frente às outras elites desse país, precisamos colocar como importantes. O que acontece? O Instituto Histórico Geográfico de São Paulo vai lá e fala, não existe história, resumindo bem, tá, gente? Não existe história de São Paulo. Não existe história regional de São Paulo, existe a história do Brasil a partir de São Paulo. Então, vai ter o Toneco Museu de Ipiranga, vai ter os bandeirantes, que eles vão falar, o bandeirante passou aqui, então, se o bandeirante passou aqui, é porque ele saiu de São Paulo. Se ele saiu de São Paulo, porque São Paulo é importante. Então, São Paulo, Goiás é filha de São Paulo, Minas é filha de São Paulo, Bahia, até onde passar um bandeirante é filho de São Paulo. Então, que aí eles vão dizer que as fronteiras são por conta da cidade de São Paulo. Tem esse ego. Então, vão se construindo essas narrativas que, assim, em muitos momentos são falsas, né? São construções, em muitos momentos vão se construindo, vão se consolidando ali, e eles vão fazendo isso, vão fazendo esses museus, vão fazendo esses lugares de memória, esses lugares de referência, né? São para um nada que de repente, assim, ganha uma graninha e quer se mostrar pra todo mundo. Então tem essa história, essa questão. E ó que eu sou paulista, e ó que eu sou paulistano. Também reforçar uma coisa aqui, um caso, que o Y falou sobre também os 500 anos, né, em 2000, quando tem lá uma série de comemorações, lá no Rio de Janeiro eles têm, já que eu falei tão mal de São Paulo, vamos equilibrar um pouco, né? Lá no Rio de Janeiro eles tentam fazer uma réplica de uma caravela, não dá certo, porque a caravela ali, ela não consegue ficar parada em pé, ela vai tombando, e até hoje você pode visitar essa caravela, ela tá lá, ela tá lá no porto, onde tem um submarino da Marinha, o Museu da Marinha, então dá pra visitar, essa caravela que não parava, tipo, era muito mal projetada. E eu vou pra minha pergunta aqui, né, desculpa enrolar tanto, a minha pergunta é sobre a ermida de Santo Antônio do Guaidé. Quem não conhece, do lado ali de Bertioga, tem a famosa Trilha da Prainha Branca, que é onde os hipsters, os macunheiros... Tô brincando, calma. É onde a galera vai pra acampar. E não nessa não. trilha... Eu também já fui, digo que não é não, tá? Eu vou pra lá desde antes de ter luz elétrica naquela parte da ilha, tá bom? Tá bom? Bom, resumindo... Agora que é hypado. Resumindo, na trilha ali tem uma saidinha que vai pra essa ermida, que é uma igreja, Santo Antônio do Guaidé, que é da mesma época mais ou menos da mesma época que foi construído o forte. E você falou que o forte que ficou um tempo, né, quando o Mário de Andrade vai visitar lá, que ele ficou um tempo em ruínas, a igreja também hoje está em ruínas. Você sabe se tem alguma relação entre se priorizar o forte, deixar a igreja de lado, ou se tem alguma
algum trabalho do forte com a igreja, assim, porque um fica de frente pro outro, né? Então eu acho interessante isso, um patrimônio que tá totalmente abandonado, que tá ligado à igreja católica, tá ligado ao Padre Anchieta, né? Que tem história que o Anchieta catequizou indígenas lá. E do outro lado do rio tá o forte lá, né? Beleza, com suas restaurações, tudo bonitona. A ermida, ela não está dentro ali da alçada da minha pesquisa, né? Mas o que eu posso dizer é que tem muito questionamento com relação ao que se sabe sobre ela. O Vitor Hugo Mori, que eu sempre menciono, ele questiona várias coisas a respeito dessa igreja, né? E já tem muito tempo que ela está arruinada. E aí o que acontece? Bertioga era distrito de Santos. O que estava na ilha era Guarujá, né? Então, jurisdições diferentes, né? Depois Bertioga se separa de Santos, vira, né, município. Mas o que ficou do outro lado do canal, que é do Guarujá, a realidade é que não houve nenhum tipo de investimento, assim, né? Nunca se olhou para aquilo. Além da ruína da ermida, tem as ruínas dos outros fortes que ficavam ali do outro lado, né? São Felipe e São Luís. A ermida você ainda consegue visitar as ruínas, porque está perto ali do começo da trilha da Prainha Branca, como você comentou. Os outros fortes, a vegetação cobriu já o pouco que restou desses outros fortes. E para você ir lá, hoje em dia, é super complicado, porque tem uma trilha lá, mas é no meio do mato mesmo. Então, né, não recomendamos de forma alguma que você tente fazer sozinho, ouvinte, essa trilha para ver as ruínas dos outros fortes, porque o perigo é real, né? É um passeio perigoso. E aí não há conversa entre as gestões municipais de Bertioga e do Guarujá muito para fazer alguma coisa. O que eu sei que acontece na ermida é quando tem a festa de Anchieta, né, em Bertioga. Tem uma questão devocional muito forte com Anchieta, por conta dessas passagens dele ali, e porque há a história de um milagre que o Anchieta operou ali na ermida, que é o milagre das luzes. Então, eu sei que, não sei se ainda acontece isso, mas durante um bom tempo faziam uma encenação, né, um ator, né, representava o Anchieta nesse momento dos milagres das luzes, do milagre das luzes, ali nas ruínas da ermida. Então, eu sei que acontecia isso, mas eu acho que era o único momento que tinha alguma interação de um lado e do outro do canal, assim, né? E é isso, os turistas geralmente atravessam para ir direto para a trilha, poucos passam ali pela ruína da ermida, mas realmente não tem um investimento, não tem muito projeto, assim. É uma coisa que, infelizmente, não acontece. Quando eu fui educador no Forte, a gente sempre falava do que tinha do outro lado, né? A gente apontava para o pessoal que tivesse tempo atravessar e conhecer lá também, mas é isso, só conseguiria ir até a ermida, e que há bem pouca informação, e o pouco que há, muitos pesquisadores contestam. Não sei se eu respondi. Mas ela é tombada, tem uma plaquinha do IFAM lá. Sim. Ela é tombada. Mas foi só teve isso, né? O tombamento, não tem um projeto de nenhum tipo de mediação, né, sobre aquilo. Sim. E ela não fica na trilha de pedra, né? Que fizeram como se fosse um calçamento de pedra para chegar até a Prainha Branca, né? Tem que dar uma saidinha, né? Dá para chegar, dá para voltar para a trilha seguindo reto ali, mas é no meio do mato. Não é tão perigoso como os fortes, né? O resto dos fortes que estão para aquele lado lá. É muito lindo, eu tenho fotos lá. Sim, vale a pena visitar as ruínas da ermida. Esse período, né, do ano 2000, dos 500 anos, é muito importante a gente pensar, porque o que Bertioga estava querendo com isso, né? Era se projetar nacionalmente também, né? Era um momento muito midiático, muita coisa estava sendo feita, produzida, né? Aquela minissérie, a Muralha, e N coisas, né? De mídia estava sendo feita. Então, Bertioga inaugurar essa segunda exposição de longa duração no dia 22 de abril de 2000 era se inserir nessas narrativas nacionais, nessa mídia que estava acontecendo, né, em torno dessas comemorações. E aí vocês vejam, né, foram 2 exposições que ficaram muito tempo, né? O Museu João Ramalho ficou quase 30 anos, e essa exposição que abriu em 2000 ficou 20 anos, muito tempo. E nesses 20 anos, ela não ficou intacta. Ela teve subtrações, né, ela teve incrementos na expografia, então foram muitas pessoas responsáveis, né? Mas isso, ligada ao município, né? Ligadas ao município. É importante dizer isso. O forte, depois que acontece a emancipação de Bertioga, ele é administrado pelo município. Por que é importante ressaltar isso? Muitos fortes são administrados pelo exército, né, ou pela marinha, pelas forças armadas. E aí tem interesses específicos, né? Porque aí você entende, né, por que tem uma história tão militar, né, tão oficial. A partir do momento que está na mão do município, tem interesses das gestões de cada momento, né? Interesses bem específicos do partido que está
no município de Bertioga naquele momento. Então tem momentos que o forte fica fechado, tem momento que reabre, depende muito do interesse, né? Então é isso, ela vai ficar 20 anos mais ou menos essa exposição até o momento que o forte fecha por conta da pandemia do Covid-19, que foi como a gente começou essa história, né? Vocês perguntaram se houve alguma mudança, né, nessa narrativa, nessa expografia. Isso acontece, então, a partir daí, né? O Sesc Bertioga, ele é um Sesc bem antigo, né? Ele é dos anos 40, mas ele é um Sesc um pouco diferente, né? Ele é quase vou falar aqui uma coisa, um resort, assim, né? O pessoal de Bertioga não usa tanto, né? As pessoas de Bertioga costumam trabalhar no Sesc Bertioga, né? E o turista de fora utiliza o Sesc Bertioga, né? Tem uma fila de espera para você se hospedar ali, né? Não é simples. E ele faz ações, ou fazia, né? Muito para dentro do Sesc, né? A exposição do Forte São João foi a primeira exposição que eles fizeram fora do Sesc. Então já tinha alguns anos que o pessoal da produção cultural do Sesc Bertioga queria mexer ali no Forte, fazer uma parceria com a prefeitura. Então isso vai se efetivar, de fato, né, com essa exposição que é inaugurada em dezembro de 2021. Então ali entre 2019, 2020, antes ainda, né, 2018, 19, 20, vai acontecer os trâmites, né, entre o Sesc Bertioga e a prefeitura. O Sesc Bertioga vai encomendar uma pesquisa histórica para embasar a nova exposição, e quem vai fazer esse relatório é a Marília Ariza e o Renato de Matos, 2 historiadores, né, temos que lembrar aqui o nome deles, e eles vão fazer uma análise crítica da exposição anterior, aberta em 2000, e o que seria interessante alterar. Essa pesquisa vai servir de base, né, inicial para o time de curadores que vai montar a nova exposição, né? Não é uma pessoa só, são várias pessoas que montam a exposição atual. Eles são encabeçados, então, pela Marília Bonas, né, que é a atual diretora técnica do Museu do Futebol. Ela é auxiliada pela Luísa Gendalia e o Pedro Neri, e também tem a participação da curadoria da Cristine Taquá e do Carlos Papamirim Poti. A Cristine e o Carlos, eles são moradores da terra indígena que tem lá em Bertioga, que é o Rio Silveira ou Ribeirão Silveira, né, uma terra indígena demarcada, né, que está entre Bertioga e São Sebastião, né, ali na região da Boracéia. Então, vai ser um momento também que indígenas de hoje vão estar ali presentes de uma forma, sob a perspectiva deles próprios, né? Porque o que tinha de peça indígena na exposição que abriu em 2000 eram peças contemporâneas, mas de vários povos diferentes que se apresentavam em Bertioga na chamada antiga Festa do Índio. Era um evento que acontecia no mês de abril em Bertioga, um evento gigantesco, né, que se montavam arenas na praia. Já fui. Pois é, e aí vinham delegações de vários povos indígenas de estados diferentes, e muitas vezes presenteavam a prefeitura, a gestão municipal, a Secretaria de Turismo com peças indígenas, né? Muitas delas ficaram no Forte, mas que nem sempre eram bem contextualizadas na exposição anterior. Então era geralmente uma pessoa não indígena que fazia essa curadoria. E aí tem uma das complicações dessa nova exposição do Sesc, né? Chamaram representantes, né, da terra indígena do Ribeirão Silveira. Então, eles têm um espaço que é sobre a terra indígena deles, mas a parte que são as peças de outros povos indígenas, esses povos indígenas não vieram para fazer a curadoria. O pessoal lá de Bertioga, que são grupos Guarani, que fizeram a curadoria. Eles procuraram fazer com o máximo de respeito possível, mas, de qualquer forma, não eram peças deles. Então, aí tem esse problema ainda, né? Por mais que tenha sido um pouco mais contextualizado, não aconteceu da melhor forma ainda. Mas essa nova exposição do Sesc, a proposta principal, eu acho que é muito essa, sabe? De você colocar a perspectiva indígena contemporânea também. Mas ainda há problemas. E aí você diminuir essa história que é só armamentista, né? Se retira muito das réplicas de armas, né? Que eram réplicas, não eram peças originais. E entra um pouco mais a presença indígena, de uma forma mais contemporânea e mais independente. Mas ainda com várias questões. Nunca é e nunca será uma coisa simples de fazer, porque você está tentando equilibrar muitos interesses, né? O Sesc Bertioga tinha uma visão, a Prefeitura de Bertioga tem outra visão, a terra indígena tem outra visão, o visitante, cada um também tem a sua perspectiva do que é Bertioga, né? Como é que entra a perspectiva caiçara aqui, ou outros grupos sociais que vivem em Bertioga? Como que eu coloco tudo isso nesse único museu da cidade? Que é um espaço tão pequeno que tem que abarcar, né, quase 500 anos aí de história, né, e conseguir, né, que almeja representar todo mundo, mas nunca vai conseguir, né, representar de uma forma, que fique todo mundo de acordo, né. A exposição,
né, de qualquer museu é sempre uma escolha. A curadoria é sempre uma escolha, sempre vai ficar coisa de fora. Não tem como você agradar gregos e troianos, tupiniquins, tupinambás. É sempre um espaço de embate, né, e de disputa de narrativa. Mesmo essa exposição atual, ainda que tenha acontecido um avanço, a disputa de narrativa está acontecendo diariamente, né? E é uma coisa que a gente sempre vai ter que lidar, né? Independente de com que cultura, com quais culturas a gente tá, em que espaço também da cadeia cultural a gente tá lidando. A gente sempre vai lidar com disputas e sempre tem que prestar muita atenção. Fale, Má. Eu fiquei com uma dúvida. Então, até o forte ser fechado na pandemia e ter essa reestruturação, era o Museu João Ramalho que habitava ali dentro? Ou eu perdi essa parte? O Museu Ele João Ramalho... Continuou sendo o Museu João Ramalho? Não. Não. O Museu João Ramalho, ele deixa de existir quando Bertioga se torna independente, né? Ali no começo dos anos 90. O Museu João Ramalho é de 62 até finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, né? Tá. Aí a segunda exposição é de 2000 até 2020, mais ou menos. Em 2021, a exposição atual do Sesc. Uma coisa importante de dizer também, por que a prefeitura tinha também tanto interesse, né, em fazer essa parceria com o Sesc Bertioga, é que o Forte São João, ele é parte de uma candidatura conjunta de fortificações brasileiras a patrimônio da humanidade pela Unesco. Isso brilhou os olhos da gestão municipal de Bertioga, né? Você ter uma construção histórica que é patrimônio da humanidade. Só que aí que tá, não é o Forte São João, são 19 fortificações, é uma candidatura conjunta. E aí, para acontecer a efetivação, todas as fortificações têm que estar no mesmo patamar de espaço cultural. Então, tem que ter acessibilidade em todas, tem que ter uma exposição considerada adequada. Então, você imagina o tempo que vai levar para as 19 fortificações alcançarem esse padrão Unesco. Então, quando o Sesc acenou com uma proposta, a prefeitura, é agora, porque o Sesc vai investir dinheiro aqui também, né? Vai colocar um elevador para o cadeirante subir na plataforma de armas. Entende? Começa essas questões de alteração, de tornar o espaço acessível, né? De colocar um discurso que é mais decolonial, mas que não vai ser de forma pacífica nunca. Sim. Mas então, peraí. O Museu João Ramalho não habita mais o Forte. Não. Habita alguma instituição o Forte ou ele é só um espaço para exposições? Como que ele se posiciona nesse sentido? O Forte, ele é um aparelho da Secretaria de Turismo de Bertioga. Então tem isso, né? Quando a gente está falando de turismo, né? O que chama a atenção do turista, tem esse tipo de discurso também, né? Do que a gente quer colocar ali ou não, né? Pensando na visão da gestão municipal. Ele é um aparelho cultural da Secretaria de Turismo e dentro da Secretaria você tem as diretorias. Uma delas é a Diretoria de Cultura. E é essa Diretoria de Cultura que, né, responde pelo Forte. Mas é isso, ele é um braço dessa diretoria e dessa Secretaria de Turismo, né? Não é, o Museu João Ramalho era um museu sediado dentro do Forte, né? Acaba o Instituto Histórico Geográfico, a tutela do Instituto Histórico Geográfico Guarujá Bertioga, acaba o Museu João Ramalho. E depois esse instituto vai ser extinto também. Então, essa segunda exposição e essa terceira atual, elas são obras já dessa administração municipal. Então, assim, ele não está escrito lá, museu, na entrada do Forte, né? Mas ele é um espaço musealizado, né? Pode não estar escrito, mas a gente sabe, né? Quando acontece a interação ali, aquilo se torna um museu, um espaço musealizado. E é o que acontece lá, né? É um museu, um espaço cultural de uma cidade pequena, comparando, né, com as capitais. Então, a população utiliza muito, né? Não é só o turista, né? Bertioga inteira visita o Forte, né? Todas as escolas de Bertioga fazem passeio, excursão no Forte. Muitas coisas que eram contadas nessas exposições que ficaram décadas, muitas lendas urbanas sobre Bertioga persistem. Então é muito difícil para o educativo atual enfrentar. E com uma exposição nova, que tem uma perspectiva mais progressista. É extremamente difícil. Eu falo isso com conhecimento de causa, né? Porque eu estava lá quando essa terceira exposição abriu e eu vi a reação das pessoas que queriam aquela história tradicional continuando, né? Então eu ouvi coisas do tipo: vocês destruíram a história de Bertioga, pessoas que levantaram a voz para os educadores. Então, assim, vários episódios bem complicados. Porque, cadê as coisas que estavam aqui, né? Cadê aquelas coisas que a pessoa não entende que era medieval, que não tinha nada a ver? É muito difícil. Cadê a minha roupinha
que os meus antepassados bertioguenses, nem sei se isso usavam, acho que o Ypsilei trouxe um pouco, tem mais alguma história, alguma outra experiência, algo mais que você possa falar sobre essa experiência que você tem, né, enquanto educador, nesse espaço, com esse tipo de narrativa, antes ou depois, enfim, como que você sentiu a mudança? Você já falou um pouquinho, mas tem mais alguma coisa? Sim, bom, uma coisa que eu posso dizer é que eu nunca na minha vida tinha imaginado que eu fosse estudar engenharia militar, arquitetura militar, e de repente eu me vi dentro desse universo para entender o que era aquele espaço. Mas aí eu entendi por que isso é importante também, né? Os nossos primeiros planejamentos urbanos, né, desse território que virou o Brasil, foram feitos por engenheiros militares, né? Então tem tudo a ver com a nossa formação urbana, com a forma como as cidades foram construídas, e isso se estendeu até para depois, né, da independência. Até o século XIX, a engenharia militar estava definindo muita coisa do planejamento de cidades, né? O Forte São João é o marco zero de Bertioga, né? Em torno do forte se formou um povoado, uma vila, Caiçara, que deu origem a esse distrito, que deu origem a essa cidade. Uma pesquisadora que eu acho interessante mencionar nesse sentido é a Beatriz Siqueira Bueno, que ela estudou justamente essa questão, né? Os engenheiros militares nesse planejamento urbano desse território, né? Queria virar o Brasil. E aí eu entendi a dimensão da coisa, né? De como tinha tudo a ver, né? Parece uma coisa muito específica, muito um preciosismo, né? Ah, por que tá falando de forte, né? É fã de filme de guerra, Senhor dos Anéis? Então, mas tem tudo a ver com a gente, na realidade, né? Eu acho que uma outra coisa que é bom destacar, acho que é a potencialidade do espaço, né? A gente consegue abordar temas fundamentais que são atuais, que estão diretamente ligados com esse passado colonial. E a gente entende como a história não são essas caixinhas didáticas, né? A história da colônia, a história do império, a história da república. Quando você está ali discutindo, você está acontecendo naquele mesmo momento, sabe? Disputa por demarcação indígena, está acontecendo morte. Então a história não é de lá, né? É de agora, né? Aquele espaço, eu acho que ele é muito potencializador desse diálogo com o público, né? Ali no educativo eu sentia muito isso, né? Eu não estava falando do Canhambebe, do Tibiriçá apenas, eu estava falando do que estava acontecendo hoje, né? É um debate atual, né? A nossa história está acontecendo continuamente, né? E eu acho que aquele espaço propicia você enxergar isso, né? É o cenário de um combate de narrativas, né? Ele não é mais um espaço militar, ele não é mais um espaço de guerra, mas para muitas comunidades ele é um espaço de morte, né? Para as comunidades indígenas, o que representa aquilo, né? A Cristine falou isso quando a gente foi conversar com ela, tal, quando a gente visitou depois a terra indígena lá do Ribeirão Silveira, o que aquilo representa para eles, né? É um espaço de morte. Então, e é isso. Agora eu acho que é o cenário de combate de narrativas. Então, acho que é isso, o potencial de um espaço como esse, né? Na ação educativa isso fica muito evidente, né? Só queria acrescentar um pensamento que eu tive aqui sobre a fala do Ypsilei, que é sobre assim, a gente tem que entender que a lógica da colonização brasileira é uma lógica primeiro, de invasão e uma lógica de defesa do que foi invadido. Nós temos diversas cidades que pelo menos, até cidades recentes, que vão surgir a partir de ocupações militares, como o Ypsilei disse aqui. Nós temos capitais. Natal. Por que tem nome de Natal? Por conta do forte dos três reis magos que tem lá, que vai fundar a cidade de Natal. Fortaleza. Por que tem o nome de Fortaleza? O nome já fala. Fortaleza que tinha lá, que era na guerra contra a Holanda. Nós temos um estado que a bandeira tem um forte, que é o Amapá, que é um forte que é o Forte São José, que é de Macapá. Tão importante, né, essa fortaleza tão importante para a defesa, não, tão importante para a história, né? Na verdade, é escolhida como tão importante para a história daquele território que ele é colocado na bandeira do Estado. A lógica colonial no Brasil vem de uma lógica de invasão e uma lógica de defesa do que foi invadido. Defesa do quê? Dos holandeses, dos espanhóis, dos ingleses, até em certo momento, quando tem União Ibérica. É isso. Então você tem esse pensamento a partir de uma defesa, né? E é importante a gente lembrar a história do forte, que o Ypsilei falou aqui, que para os povos indígenas é um lugar de morte, e relembrar que os indígenas não foram passíveis, não foi um povo pacífico
perante a invasão. Houveram resistências. Se fala muito sobre o Hansestaden, mas tem que pensar que o Hansestaden está no contexto do que foi chamado depois de Confederação dos Tamoios, que foi uma união desses povos do Tupinambás, que vão se revoltar contra os portugueses. Inclusive, eles até chegam a se aliar aos franceses, né? São Paulo, a cidade de São Paulo, a vila São Paulo, que tinha acabado de ser fundada, quase acaba por conta da confederação, desse ataque, né? Que vão vir os Guarulhos, né? O povo chamado Guarulhos, vão vir os povos chamados Guaianás, vão vir outros povos para poder atacar a cidade. E é muito irônico, porque a pessoa que defende a cidade de São Paulo, que é o Tibiriçá, ele defende a cidade de São Paulo, ele defende a vila, né? Ele defende, e tempos depois ele vai morrer do quê? De varíola. Varíola, ele vai morrer de uma doença que... Ai, acho que é mesmo, isso aí. Então, ele vai morrer de uma doença trazida pelos portugueses. O que irônico. Então, eu só queria reforçar essa lógica de militar que a gente ainda vive, né? Se a gente for pensar num processo de longa duração, nós ainda vivemos em um processo de invasão. Essa questão do Tibiriçá é importantíssima, né? E não é nem o caso de dizer, porque Tibiriçá era um traíra dos indígenas, a questão é que você fazer alianças também era uma forma de você resistir. Se chega um inimigo que tem um poder militar muito maior, né, você se aliar a ele é uma forma de você tentar sobreviver também, né? É o que eu falei no início também, né? Eles perceberam as rivalidades indígenas, as guerras que já existiam, para desarticular eles ainda mais. E essa questão das alianças, a gente tem que tomar sempre muito, muito cuidado, porque elas são alianças de momento também, né? Elas não são tão hegemônicas, tão totais. E em Bertioga a gente percebe muito esse discurso ainda que vem lá do João Ramalho, da exposição de 2000, de que Tupiniquim era amigo do português, Tupinambá é amigo do francês. Algumas lideranças, algumas aldeias, não todas. O cerco de Piratininga, que foi essa tentativa de destruição do pátio do colégio, tinha Tupiniquim junto. E aí? Então eles não eram tão amigos dos portugueses. É isso, são alianças de momento, né? É muito mais complexo conforme a gente vai estudando e vai se debruçando sobre esse assunto, né? E é importante pontuar que um ganho dessa exposição atual é que essa palavra que o Gustavo falou está lá na exposição, está escrito invasão europeia. Não está escrito no texto de parede descobrimento do Brasil. Queria acrescentar comentários também no sentido de, quando o Ypsley falou que os visitantes, alguns, né, uns mais conservadores, não aceitaram muito bem a nova leitura sobre a história ali da relação colonização europeus e indígenas ali no Forte, que o SESC e a gestão atual lá atual no momento que foi feita a exposição, né, montaram, eu sempre fico pensando como as pessoas não estão acostumadas ou não sabem lidar com as incertezas. E quando a gente, como pesquisador, educador, mexe nas bases mais estruturadas dessas pessoas, que é o que elas aprenderam na escola, e aí essas pessoas não aprenderam nessas escolas a questionar, a gente desestabiliza essas pessoas. Então, assim, elas chegam a questionar nosso papel de educador, como se ela fosse um especialista no assunto, e a gente que estuda, que está ali lidando todos os dias com a curadoria, com os documentos, com os objetos, com o acervo, não soubesse de nada. Mas eu fico até... tento compreender essa postura reativa dessas pessoas dessa forma. A gente, de fato, está mexendo numa base que foi muito bem solidificada. E até costumo trazer para essas pessoas de que, assim, tá bem, você aprendeu desta maneira, e o jeito que você aprendeu é também resultado de uma construção do que se queria que você aprendesse. Então, essa linha de raciocínio conservadora que você está trazendo agora, por exemplo, tem gente que fala, tiraram as carruagens lá do Museu do Ipiranga. Cadê a roupa da princesa? Cadê a cueca do Dom Pedro? Coisas do tipo, né? Exagerei. Mas
Quando a gente fala que, e essas pessoas falam, vocês que estragaram a história do museu, né, a história de São Paulo, a gente fala, eu costumo tratar dessa maneira, meu amor, essa estruturação do bandeirante herói, do Dom Pedro, herói, unificador da nação, da proclamação da independência às margens do rio Ipiranga, foi uma construção intencional que puxa a sardinha para São Paulo, e a gente volta lá na fala do Gustavo, né, e do IHG, qual B? De Bertioga? Não, de São Paulo. O de São Paulo. Me confundi na sigla. IHGSP, IHGSP. Isso. É. O de São Paulo e o Toné e toda uma elite cafeicultora que se queria ver representada em alguma coisa que não existia ainda em São Paulo, criou isso, criou essa narrativa, criou um caminho, não vou dizer imaginado, mas talvez idealizado para São Paulo como protagonista da história do Brasil, e é isso que se fala lá no Museu Paulista, e aí as pessoas aprenderam durante muito tempo essa lógica, né? Então a educação das pessoas conservadoras que a gente lida nos museus hoje, ela é uma educação, se a gente for pensar na história dessa educação, desse pensamento da educação, que vem do começo do século XX e dessa idealização da história de São Paulo como protagonista da nação, criada por essa elite cafeicultora, esses, enfim, deputados políticos, economistas, pessoas influentes, né? Tinham um interesse por trás disso. E aí as pessoas ficam, meu Deus, o que eu acredito então, né? Como é que eu vou... No que eu acredito agora? Tudo que eu aprendi é mentira? E a gente cai em outra armadilha também, né? Que aí as pessoas dicotomizam, é verdade ou é mentira? E a gente vai lá, então, se você vai estudar história, você não pode cair nesse binômio aí, né? Você tem que olhar os documentos. E aí um exemplo que dá muito certo, eu digo assim, se você lê um documento de um jesuíta falando sobre um bandeirante, não vai ser uma leitura bonita, que nem você está vendo aqui na leitura que o Toné fez sobre o bandeirante. Então, o passado é também resultado de uma interpretação, de uma idealização do presente que cria ele. E as pessoas, ok, ou elas se dão por vencidas, num pensamento complexo, mas até o momento eu pelo menos não vivenciei nenhuma situação agressiva. Alguns colegas já vivenciaram uma situação agressiva de visitante questionando isso mesmo, porque a gente, no momento, temos o papel de criar pensamento crítico sobre as visões que o passado tem. O passado do passado, né? Como o passado criou o passado. Então, o passado república criou o passado colônia, basicamente, né? Vamos dizer assim. E o império também, de certa maneira. E a gente está resolvendo esses problemas agora. Não sei se resolvendo, mas a gente está lidando com esses problemas de narrativa agora, com essas disputas. E as pessoas indígenas estão manifestando os seus modos de contar histórias e lidar com a memória, que é diferente da maneira com a qual nós estamos acostumados também, não necessariamente através da materialidade. E aí a gente vê, como o Ypsiley trouxe para a gente, a materialidade indígena sendo descontextualizada totalmente durante muitos anos numa das exposições de longa duração do Forte, né? Principalmente a exposição anterior a essa que está lá agora. Enfim, viajei bastante. Esse foi o meu comentário. Obrigada pela atenção. Só queria comentar sobre isso que a Marina falou, né? Das pessoas questionarem muito o educativo. Eu acho que isso tem a ver muito com uma desvalorização da gente que é profissional do campo da cultura, né? As pessoas não se sentem autorizadas a questionar um médico, um advogado. É muito mais raro acontecer, né? Agora, o educador, um historiador, pessoas da cultura, não, mas né, eu vi no YouTube, eu vi na televisão outra coisa, você é mentiroso, você é partidário. Então, eu sinto muito isso, que tem uma questão que é da valorização da cultura e do trabalhador da cultura e do trabalho do educativo, né? Das pessoas se sentirem autorizadas a tentar a rebaixar, né? E aí cria esse conflito, né?
eu acho que a gente tem que caminhar ainda bastante, né, enfrentar isso, para ir solidificando esse campo de trabalho, né, e essa profissão, né, para isso se tornar uma relação melhor também. Tem razão. Falou tudo. Exatamente. Quanto educadora, concordo em gênero, número e grau. E eu queria saber agora, a gente já está, infelizmente, encaminhando para o fim deste maravilhoso episódio. Queria saber, agora chega nesse momento, né, que a gente tem as indicações. Temos indicações? O Má tem indicações, Má já sinalizou. Diga lá, Má. Eu estou bastante leitora ultimamente. Nos últimos episódios eu indiquei livros e não será diferente desta vez. Eu vou pegar ele aqui. Estou lendo agora, finalmente, Decolonizar o Museu, da Françoise Verger. Decolonizar o Museu, Programa de Desordem Absoluta. Esse aqui, essa coisa aqui. Que estávamos juntos, inclusive, quando eu comprei esse livro. Foi na última Bienal que a gente foi passear lá juntos. Aqui em São Paulo. E eu tô no começo, assim, né? E aí eu quero que vocês me falem se vocês já leram esse livro ou não. Até agora eu acho que ela só tá explicando a mesma coisa de várias formas diferentes. A gente tava no lançamento do livro dela aqui, desse livro aqui em Salvador. Lembra que eu contei? Que foi uma questão... Uma question, se a gente falar, poxa, ela tá falando um negócio que a gente já conversa faz pelo menos 10 anos aqui na Bahia. Mas tem problema, né? É importante estar falando lá na França. É importante ela, enfim, indo direto na raiz muito do problema também. Então, eu acho que no final a gente pode trazer a gente podia fazer um clube do livro para discutir isso aí, porque realmente... Ela acaba trazendo, não vou dar spoiler, mas ela acaba trazendo umas coisas que realmente a gente fica assim, pô, e aí? Tá, e aí, né? Você vai, aí? Quando acontecer de você estar lendo e falar, pô, e aí? Aí você vai lembrar de mim. Tá bom, mas enfim, acho que é uma leitura interessante para pensar no assunto do episódio, né? Já que a gente tá falando de outras leituras possíveis, de não entender que as leituras do que a gente chama de história oficial são únicas, exclusivas, universais, homogeneizadoras, né? Elas são excludentes, elas são um monte de coisa também. E acho que esse livro combina com o tema do episódio no geral. Mas eu tô sentindo isso, ela fala o mesmo assunto, descreve várias coisas, mas eu acho que ela está falando sempre da mesma coisa de formas diferentes, assim. Eu espero que eu mude a impressão até o final do livro. Não que ele seja menos importante por isso, obviamente. Não, ele é. Até porque, né, explicar várias vezes a mesma coisa e de alguma forma vai entrar na cabeça das pessoas. Né? Exatamente, Ju, boa. Esse exercício, né? Eu já ia falar isso, de qualquer forma é uma leitura importante, tá nas referências dessa pesquisa, inclusive. Eu li emprestado da nossa amiga Mariana, outra educadora. Um beijo pra Mari. Muito bom. Emprestem seus livros, amigos. Não sejam mesquinhos. Temos também indicação de Gu, não é isso, Gu? Eu tenho indicação sim, Ju. Indicações aqui de filmes, né? Porque eu sou uma pessoa que não gosta de ler. Mentira. Eu gosto sim, trabalho com isso, inclusive. A minha indicação aqui, eu só queria lembrar... Bom, trazer o Hans Staden aqui, né? Tenho essa experiência de ler Duas Viagens ao Brasil, do Hans Staden. Duas Viagens do Brasil, por quê? Porque a primeira vez ele vem com os portugueses, só que ele vai ficar lá no Nordeste, ele vai ter um enfrentamento com indígenas no Nordeste também, e vai acabar voltando com o rabo entre as pernas para Portugal. E depois ele volta com os espanhóis, como o Ips ele já falou aqui, vai naufragar onde? Vai naufragar onde? Em Iguape não. Vai naufragar onde? Em Itanhaém. Aí de Itanhaém ele vai andando de Itanhaém até Santos, até Bertioga lá, onde ele vai ficar no forte. Essa leitura desse livro é muito interessante, muito importante para a gente entender o começo do século XX no Brasil, principalmente dentro das artes. Por quê? Porque ele vai influenciar um movimento muito importante aqui, que é o conhecido como o antropofagismo,
que a gente volta lá no modernismo. Olha que coisa bela. Esse livro ele vai inspirar o Oswald de Andrade e outros pensadores também na época a falar sobre o Tupi ou Norte-Tupi, o Abapuru, né? Porque esse livro ele fica muito tempo sem os brasileiros conhecerem, né? Ele vai circular pela Europa e no final do século XIX, começo do XX, que ele vem para o Brasil e começa a se popularizar. Então aí as pessoas começam a entender o que é o ritual antropofágico, de você comer a matéria, mas ao mesmo tempo num ritual para que você absorva a força do seu inimigo, para que você se torne forte. Você vai absorver o que aquela pessoa tem, né? Você sempre vão comer o inimigo que é mais forte, o guerreiro mais forte, porque você vai absorver a força dele para você. E qual que é o pensamento do movimento antropofágico? Vamos pegar as referências lá de fora, deglutir, digerir e criar o nosso. Né? Então, não é à toa que a gente tem um strogonoff, que vem do beef stroganoff, que é um prato russo feito com nata e nata azeda, e que vai virar com creme de leite e ketchup, basicamente, né? Então tem todo esse movimento. Então leiam o Duas Viagens, mas se não quiser ler, tem o filme que a Bayer fez nos anos 2000, nesse movimento dos 500 anos, a Bayer como... que a Bayer é bom? Não, mentira. A Bayer como essa empresa germânica, alemã, o Randstaden, ele não existia na Alemanha na época, mas existia os povos germânicos, ele é um germânico. A Bayer, é um jeito da Bayer falar que, ó, os alemães estão aqui também desde o começo lá, né? Então ele vai financiar esse filme. E um filme que eu acho que é o que vocês têm que assistir, que é coisa linda, que é coisa muito interessante, é chamado Desmundo. Desmundo. É um filme no começo dos anos 2000, que eu esqueci o nome do diretor agora. Alain Fresneau. Ele mesmo. Basicamente, é nesse momento de colonizar, né, de trazer as pessoas, fazer a ocupação do território a partir de portugueses. Os jesuítas, resumindo, os jesuítas reclamando que os homens que estavam aqui só estavam, né, tendo filhos, né, entre aspas, com indígenas, e precisava trazer mulheres portuguesas de Portugal para poder, né, esses homens que estão aqui terem um relacionamento cristão. Então que eles começam a trazer órfãs. Tem até esse filme é muito interessante, que ele tenta emular o sotaque da época, né? O português arcaico. E tem um momento que a menina fala, são órfãos que vêm pra cá, são meninas. Aí tem um momento que a menina fala assim, você sabe como são feitas as crianças? Do chuvaco direito saem os meninos, do chuvaco esquerdo saem as meninas. Meu Deus, isso é errado em tantos níveis. É um filme muito interessante, porque, spoiler, uma menina vai ser destinada a tipo assim, não se sabe onde que passa o filme, mas, né, ele é ambientado como se fosse em São Paulo. Então uma menina seria destinada a um colonizador português, só que elas têm afeição com outro rapaz, e tem toda uma trama que envolve aí a Inquisição e várias outras coisas. É um filme muito interessante, ele tá no YouTube completo. Tem que ver com legenda, porque é isso, é uma tentativa de português arcaico, então às vezes é difícil de entender os diálogos. É muito bom esse filme. Nunca pensei que ia ver tanto Strogonoff, Bayer, Chuvaco, tudo tão perto um do outro. Hoje foi realmente um ótimo. E o Y, quais são as suas indicações? Gente, a gente não podia estar mais sintonizado, porque eu queria indicar 2 livros, e um dos livros é Desmundo, que é o livro que deu origem a esse filme que o Gustavo indicou. Quando eu tava lá em Bertioga, primeiro que eu tenho um problema que a faculdade, os meus trabalhos me deixaram muito técnico, então a minha biblioteca é tudo historiografia, museologia, e eu fiquei apartado da literatura, né, do romance. Então quando eu tava lá, eu queria ler alguma coisa que tivesse uma pegada mais literária e que tivesse a ver com aquele ambiente que eu tava inserido, né? Vocês imaginam o que é ser educador num forte do século XVI e tá tendo uma tempestade e a onda tá batendo no forte, você não sabe nem se você vai conseguir sair, você tem que trabalhar de galoche. Então eu queria umas leituras que eu ficasse imerso mesmo naquela coisa, assim, já, além da ambientação toda, eu ficava lendo umas histórias que tinham a ver com isso. E o Desmundo é de uma autora chamada Ana Miranda, é essa história que o Gustavo já contou, mas que é muito diferente do filme. O filme tem toda uma experimentação
né, com essa coisa da linguagem e tal. Então eu acho que é muito legal ler o livro e ver o filme, porque são experiências diferentes. E um outro livro, esse você tem que ler com mais pensamento crítico ainda, porque ele é um livro dos anos 50, então tem questões, mas que é A Muralha, que deu origem depois à minissérie A Muralha, né? A Muralha também é uma autora, uma mulher, né? Adná Silveira de Queiroz. É um livro que foi lançado durante essas comemorações do quarto centenário, então a gente sabe qual que é o background aí da coisa, né? A gente já comentou aqui. Mas se você ler como um livro de aventura, é muito bom. Mas tem que ler com esse pensamento crítico. E A Muralha, né, que esse título faz referência, nada mais é do que a Serra do Mar, que era esse grande obstáculo que os, né, colonizadores ou invasores tinham que vencer para chegar ao Planalto. E uma coisa que me marcava muito em Bertioga, quando fui morar na praia, eu pensava, seria o mar. O que me marcou muito na paisagem foi a muralha, foi a serra, porque em qualquer ponto que você está, você vê aquele paredão verde. É uma coisa muito impressionante, né? Você vê de baixo, né? Você vê de uma área toda plana, você vê aquilo. Então você fica imaginando muito como foi para esse pessoal, né? Que chegou ali, ter que passar por aquilo. Então acho que vale a pena a leitura desses 2 livros de literatura, né? A Muralha, da Ana Miranda, Desmundo... A Muralha, da Adná Silveira de Queiroz, e Desmundo, da Ana Miranda. 2 autoras mulheres e as protagonistas das histórias mulheres também. Então é muito interessante, porque é sob a perspectiva feminina essas histórias, né? Essas histórias de tanta violência. Então é muito legal. Muito massa. Ai, bom, já foi livro, já foi vídeo, já foi... Eu só lembrei aqui de uma música do Emicida, que falamos de Cananéia, né? Que chama Cananéia Iguape Ilha Comprida. É uma música linda. Enquanto vocês estão lendo esses livros, ouçam essa música que vale muito a pena. Eu sou apaixonada por esse álbum. Massa. E essas foram as nossas indicações. Muito boas, hein? Tem livro para ler bastante, viu, galera? Já dá para montar. Cuidado, Amazon. A galera vai chegar aí. Mas a gente deveria fazer nosso linkzinho da Amazon, né? E pode falar Amazon Go, era isso que eu ia te perguntar, pode falar. Tá, cadê? Patrocina a gente, que a gente já coloca o link diretamente aqui embaixo, viu, Amazon, quando acontecer. Fica a dica aí pra vocês. Então, mas como livreiro, eu tenho que reforçar, procurem nas livrarias também. Procurei também. Conflitos de interesses aqui, é mentira, mas é mentira. Queria agradecer, então, essa banca maravilhosa que esteve aqui para conversar um pouquinho mais sobre o tema. Então, muito obrigada, minha amiga Marina Gouveia. Eu que agradeço sempre a conversa, a companhia, as reflexões. Eu amei esse episódio sobre um lugar que tem uma história violentíssima, problematiquíssima, mas durante muito tempo ele fez parte. Eu alimentei o imaginário bagaceira dele, né? Porque, imagina, era sei lá, é uma coisa meio castelo, é uma coisa meio... Se você embarca numa fantasia ali, você vai longe, e tem ali na beira da praia, aquela coisa meio Pequena Sereia, sabe? O castelo da Pequena Sereia é um forte, né? Uma fortaleza. Então aquilo ali, para uma criança, era um prato cheio. Mas, obviamente, quando a gente cresce, a gente vai buscar algumas explicações para a vida, e essa foi uma delas. Essa foi uma explicação que eu busquei na minha vida, e felizmente encontrei o Ypsley, que me traz muitas respostas. Muito, muito obrigado, Ypsley, muito obrigada, Ju e Gu, e os ouvintes também, por mais um episódio. Olha aí, respostas vieram. Isso é difícil acontecer aqui no museu. Geralmente é só questionamento, que bom. E muito obrigada, Gu. Eu que agradeço. Esse assunto sobre história, né, dos princípios da ocupação, da invasão do litoral paulista, é uma coisa que me interessa muito. Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe que ele tá de blusa branca, viu, gente? Não sei o que vai vir depois dessa frase, calma. Vou botar um moletom aqui, um boletom com a Maria Flor. Epa, calma. Quem me conhece sabe que eu consigo ficar pelo menos umas 2 horas só falando sobre a Serra do Mar, sobre a transposição da Serra do Mar, desde o caminho dos Tupiniquins até a construção da Imigrantes, né? E é uma coisa que me interessa muito. Também sobre engenharia militar, assim, gosto muito. A Marina,
a Marina a Ju falou aqui sobre Iguape, as ruas que dão pro litoral, que dão pro rio, elas são curtinhas, apertadinhas, por quê? Para evitar invasões, principalmente de piratas, porque você faz barricadas nessas ruinhas que dão para a água, né? É coisa incrível, assim, então eu gosto muito, e eu agradeço Ypsilon, Marina, Ju, é nóis. E também muito obrigada esse querido convidado aí que veio, deu esse tempinho para compartilhar toda essa pesquisa que a gente conseguiu perceber que é bem robusta e que vai seguir caminhos incríveis aí nesse mestrado, doutorado e o que mais quiser. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente, pelo convite. Difícil falar de uma pesquisa que está em andamento e que tem um recorte temporal tão grande, né, em pouco tempo, né? Mesmo na pesquisa, né, mesmo tendo 2 anos, é difícil na pesquisa também, você tem que fazer recortes. Tem muita coisa que se a gente fosse entrar, esmiuçar mais, daria muito mais trabalho, mais pano para manga. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um percurso legal aí. Então, muito obrigado pelo canal aqui, pela oportunidade de compartilhar com vocês. Ano que vem, teremos a pesquisa aí finalizada e compartilhada com todos. Muito obrigado. Estaremos aqui para falar, quando você chegar e falar, nossa, não tinha nada a ver o que eu estava pesquisando lá no começo, é tudo diferente, imagina só no finalzinho. Mentira, para você trazer as novas contribuições aí que você está dando para o campo da museologia, a gente fica muito feliz. Esse nosso campo do patrimônio, da memória, só precisa de mais gente dedicada como você. Sempre, sempre, sempre. Muito obrigada. E muito obrigada, ouvintes, por estarem aqui. Obrigada, Gu. Obrigada por Marina até este momento. A gente espera que vocês tenham gostado, entendido um pouco mais e se interessado um pouco mais também pelo tema, tá? Então, não se esqueçam não que os museus, a museologia, Museando e o Forte São João de Bertioga seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!